Já faz alguns anos que o jornalista agnóstico A.J. Jacobs publicou um livro chamado O Ano em que Vivi Biblicamente. Jacobs anuncia que durante um período de um ano tentará viver todas as regras bíblicas e, segundo as contas dele, o número de regras chegaria a 700. Durante um ano ele comeu gafanhotos, apedrejou adúlteros, com pedregulhos, é verdade, por brincadeira, reprimiu a luxúria, e aí uma dica muito boa para fazer isso, ele simplesmente pegava uma foto da sua mãe e assim ele conseguia repreender pensamentos sensuais. Ele também escravizou o seu secretário, não remunerando o seu estágio, entre outras muitas peripécias. Jacobs também deixou a barba crescer durante um ano, acreditando que a Bíblia proibisse aparar a barba. A conclusão do jornalista é interessante porque ele diz que é impossível seguir todas as regras da Bíblia. Alguém sempre terá que ser seletivo, cumprindo aquelas regras que mais lhe agradarem. A grande pergunta é, será que para obedecer a Deus é preciso seguir tudo que está na Bíblia ao pé da letra? Se nem tudo deve ser seguido ao pé da letra, como selecionar aquilo que eu devo e o que eu não devo seguir? Antes de mais nada, é sempre muito importante nos questionarmos a respeito das pressuposições para o estudo da Bíblia. De maneira muito simplificada, trataremos nesse vídeo pressuposições como pontos de partida. Veja que Jacobs é um agnóstico e, portanto, ele parte de uma descrença, um ceticismo em relação à Bíblia. A sua hipótese é realmente mostrar que a Bíblia não deve ser cumprida ao pé da letra, porque isso levaria a uma espécie de existência inverossímil, baseada em regras aleatórias e muito difíceis de ser cumpridas na prática. Mas quais deveriam ser os pressupostos que um cristão tem em relação à palavra de Deus? Eu vou sugerir alguns aqui de maneira muito simples. Em primeiro lugar, temos que entender que a Bíblia se autodeclara como a revelação de Deus. Portanto, ela não é produto da mente ou da cultura humana, mas é fruto de uma inteligência sobrenatural. Algumas coisas que estão na Bíblia, as chamadas antecipações científicas, revelam que estamos diante de um conhecimento que só seria confirmado cientificamente séculos depois, e que as pessoas daquela época não teriam acesso. Um exemplo é a circuncisão. Deus pede para que a circuncisão fosse praticada nos indivíduos do sexo masculino a partir do 8º dia de vida. Por que a partir do 8º dia de vida? Porque antes disso, o corpo não produz uma substância responsável pela cicatrização. Significa que praticar a circuncisão antes do 8º dia de vida seria levar a uma hemorragia que possivelmente iria matar as pessoas que praticassem a circuncisão. Também é interessante que Deus pede a Moisés, sem maiores explicações, que a pedra afiada usada no processo de circuncisão fosse colocada em água quente. Isso faz sentido hoje porque sabemos que seria uma forma de esterilizar o utensílio. Mas não tinha como explicar isso para Moisés. Deus não poderia dizer para Moisés que, assim fazendo, ele estaria esterilizando e livrando a pedra de micróbios. Imagine um diálogo fictício entre Deus e Moisés. Moisés, esterilize a pedra. Senhor, o que significa esterilizar? Moisés, eu quero que você tire toda a possibilidade desse instrumento ser contaminado por micróbios. E o que são micróbios, Senhor? São animais, Moisés. Como ovelhas? Como cavalos? Não, Moisés. Animais bem pequenos. Como gatos ou cachorros? Não, Moisés. Animais tão pequenos que você só conseguiria vê-los através de um microscópio. Senhor, o que é um microscópio? É óbvio que esse diálogo soaria muito engraçado, porque Moisés não tinha condições de entender os porquês da ordem de Deus. E nem Deus se encarrega de explicar. Deus simplesmente diz, faça, Moisés. O que nós podemos entender é que Deus, nesse processo, ele sabia mais do que dentro daquela cultura era possível saber. Isso reforça que a Bíblia é obra de uma inteligência muito acima da cultura e do tempo em que ela foi escrita. Uma outra coisa importante é que a Bíblia foi revelada
a um determinado povo dentro de uma cultura, o que significa que Deus desce ao nível do ser humano para revelar verdades importantes. Mas mesmo assim, a Bíblia encerra princípios que são universais e valem para todos os tempos e todos os lugares. Portanto, quanto mais estudarmos a Bíblia dentro do seu contexto histórico e literário, vamos conseguir perceber aquilo que é dito como uma contingência histórica para aquele momento, para aquela situação, e aquilo que tem uma aplicabilidade universal, valendo para os crentes de todos os períodos da história. Vale lembrar também que a Bíblia, guardadas as distâncias históricas, é um livro que pode se autoexplicar por meio do estudo contínuo. Nós temos à nossa disposição o autor maior das Escrituras, o Espírito Santo. Graças à influência do Espírito Santo e à analogia das Escrituras, um princípio que eu já expliquei em outro vídeo, é possível entender a essência da mensagem de Deus. É bem verdade que eruditos e aqueles que conhecem o texto dentro dos seus originais podem ter uma visão ainda mais ampla. Eu gosto da seguinte comparação. Pense em um biólogo e um surfista na mesma praia. Uma praia paradisíaca como Maragogi, por exemplo. Nessas circunstâncias, o surfista, o nadador, o turista comum vão poder aproveitar a praia da mesma maneira como o biólogo. Com a diferença que o biólogo, dado o seu conhecimento, ele vai poder apreciar a natureza, apreciar a variedade de animais marinhos e vai entender um pouquinho mais daquele ecossistema. Em outras palavras, não é preciso ser um erudito, mas quanto mais conhecermos do texto, mais elementos vamos ter para apreciar as belezas que Deus revelou ali. A Bíblia também se apresenta como um livro destinado à instrução prática. O tipo de sabedoria que Deus quer nos dar é aquela sabedoria que se revele nas escolhas feitas no dia a dia. Em outras palavras, Deus não quer apenas nos dar informação, Deus quer prover transformação. Não é apenas conhecimento intelectual, mas é mais do que isso. É através da mensagem de salvação podemos viver uma vida que agrade a Deus e que cumpra o seu propósito aqui na Terra. Eu gosto da seguinte comparação. Imagine alguém numa casa em chamas. Essa pessoa percebe que o fogo sobre si logo irá desabar. O chão em que está pisando também não parece tão firme. Há fumaça por todo canto. A morte se aproxima. Nesse momento, aparece com seu traje vermelho no meio da fumaça um bombeiro dizendo: "Venha comigo, eu vim para resgatá-lo." Não, espere um pouco, diz a pessoa. Antes do resgate, eu quero saber onde mesmo você recebeu treinamento? Quantas operações como essa você já fez? Foram bem-sucedidas? Conte para mim algo que você teve que fazer para salvar uma pessoa. É claro que um diálogo como esse não poderia acontecer porque colocaria em risco as pessoas que estão dentro da casa em chamas. Se você quer conversar com o bombeiro, pergunte para ele coisas após o salvamento. Quando você estiver em segurança fora de um lar que está prestes a desmoronar por causa do incêndio. Há também coisas que Deus não revelou na sua palavra. Há coisas que Deus não disse porque Ele sabia que não teríamos condições de entender ou porque não seriam necessárias para a nossa salvação e desenvolvimento de um caráter pleno à semelhança do seu Filho Jesus. Há coisas que nós só vamos entender quando um dia estivermos na eternidade. Portanto, o mais importante é estarmos na eternidade, é chegarmos lá, é permitir que a salvação nos alcance para que um dia estejamos na presença de Deus esclarecendo as demais dúvidas que porventura tenham ficado em nosso coração. Quando se estuda a Bíblia, se estuda para conhecer a vontade de Deus. Isso quer dizer que eu tenho que estar disposto a abrir mão das minhas opiniões, da minha vivência, para entender o que Deus revelou para mim. E ao mesmo tempo, uma outra coisa importante é a disposição de me colocar ao alcance do Espírito Santo para que Ele infunda essas verdades no meu coração e me dê poder para praticá-las. Como eu disse, a Bíblia não é um livro apenas para nos informar, mas para transformar. Significa que as verdades que eu aprendo devem ser colocadas em prática pelo poder de Deus. Paulo diz em Gálatas 2:20 que não vive mais ele, mas Cristo habita no seu coração. E assim, Cristo também, pelo Espírito Santo, precisa habitar em nosso coração no dia a dia para vivermos à altura do chamado que Deus faz para nós em sua palavra. Assim, um estudo sério das Escrituras deve buscar estabelecer
o que foi dito, quando foi dito, para quem foi dito, em que circunstâncias foi dito, e aí sim, a partir desses elementos, entender como aquela ordem, mandamento, conselho ou princípio se aplica em nossos dias. E é muito importante que o estudo sério das Escrituras seja seguido pela aplicação, porque o desejo de Deus é que a nossa vida encarne esses preceitos que foram dados em sua palavra de forma correta, de maneira a mostrar para o mundo o valor da salvação que ele nos deu. E você, o que pensa desse assunto? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários qual a sua opinião sobre tudo isso. Também, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, especialmente pelo WhatsApp. Até a próxima semana, até o nosso próximo vídeo novo. Um forte abraço, Deus abençoe você.